E a lama avançou qual dilúvio infernal. Estamos no ar com uma live da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, em parceria com o Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos Ameaçados de Morte, o Instituto DH, e também em parceria com Rupestre Filmes. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Queremos fazer o lançamento de um filme documentário que tem como título Coração da Divisa. Coração da Divisa. Nome muito eloquente. Mas mais do que fazer o lançamento desse filme, nós queremos aqui relançar uma luta para fortalecermos a luta justa e necessária pelo resgate de todos os direitos do povo e da comunidade tradicional agroextrativista e artesã da cabeceira do Piabanha, que está lá no Baixo Jequitinhonha, precisamente no município de Salto da Divisa. É uma luta também, comunidade que está sendo violentada, ameaçada e expulsa há muitos anos. E é uma luta também necessária e justa para impedirmos que a mineradora nacional de grafite se instale dentro do Parque Estadual Alto Cariri. Agora nós vamos ter a participação da Marcilene, né, que é uma outra lutadora corajosa e dedicada na luta do povo. Ela possa dar a contribuição para nós. Por favor, Marcilene, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu fico com o coração na mão, né, de estar participando aqui nesse dia, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e assistindo o documentário Coração da Divisa e também ouvindo os membros da comunidade, Thaís, César, ouvindo os vários lutadores, né, a gente pôde estar em alguns momentos juntos, né, nessa história, e dizer que estar aqui hoje é fazer desse dia um dia de luta, né, principalmente nesse momento de grandes desafios em âmbito nacional de desconstrução, tanto da política ambiental como de desconstrução das políticas do Estado. Então, muito aqui já se contou da história, do processo, do direito dessas comunidades, né? Não tem como não reafirmar esse direito, são muitos estudos, muitos documentos que comprovam isso, né? A gente vê nesse processo uma história de grandes violações que se repetem com vários outros povos, em que o Estado ele é utilizado para legitimar a concentração de terras. Então, a gente vê lá um espólio do Silvio Pimenta que reivindica as terras que eram terras públicas. O Estado concedeu de forma muito fácil, sem conferir o território, se haviam outros posseiros lá, para um grupo familiar. Então, nós temos, de um lado, aqueles que estão na total invisibilidade, que esse documentário nos faz ver, que mostra e denuncia para o mundo, e nós temos, de um outro lado, aqueles a quem o direito serve e reconhece sempre, principalmente quando se trata de posse e de propriedade no Brasil. Nesse sentido, é muito bom trazer o que o professor Boaventura sempre fala, né, da existência de uma linha abissal, né, onde o direito ele existe e é aplicado, mas só para alguns que estão de um lado dessa linha, né? Participei e acompanhei o processo da comunidade Cabeceira Piabanha, junto com a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, quando existia a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário, havia uma superintendência, estava em processo de construção essas políticas públicas, muitos movimentos sociais participaram, a gente tem legislação,
a Lei Estadual 21.147, que está em vigor, temos vários decretos, o professor Aderval já falou de todo o procedimento que está posto. No processo desta comunidade, em 2018, houve a certificação, houve o requerimento do território pela comunidade, houve uma série de recomendações e que o Estado de Minas Gerais tem que cumprir, o Zema tem que cumprir, né? Entre essas recomendações, é necessário que façam a instalação de processo de uma ação discriminatória para que se tenha clareza de quem é esse território. Se trata de terra pública, de imediato essa terra, esse território deverá ser destinado para essa política pública. E ainda, se definir e reconhecer que está em áreas, que na área do espólio, o Estado ele deve fazer um decreto de interesse social e reconhecer, conforme os estudos feitos pelo Aderval, os estudos feitos pelo Edivaldo, os direitos da comunidade tradicional lá existente. Não há também o que dizer que há uma oposição da existência da comunidade com a existência do parque. O parque, em seu processo de criação, ele sobrepôs esse território tradicional. Mas nós temos a conversão da diversidade biológica, que reafirma a importância da participação dessas comunidades para a preservação dessas áreas. Se este parque foi criado ali, é porque existiram pessoas que contribuíram com o processo de sua preservação. Então, ali existem bem imensuráveis, né? O Gilvander bem colocou aqui, essa comunidade, né, e a área desse parque é responsável pela manutenção do abastecimento hídrico de Salto da Divisa. Então, não há que abrir mão da unidade de conservação e também da existência dessa comunidade, que contribui não só com a existência da água, dos mananciais, mas também contribui para a produção de alimentos saudáveis, né? Contribui para garantir o direito à alimentação adequada, tanto para o seu próprio sustento e para a população de Salto da Divisa. Então, como eles falaram, né, a Thaís e o César, eles participavam do PNAE, o Programa de Aquisição de Alimento Escolar, o PA, uma série de programas relevantes. Então, a gente precisa romper com essa linha abissal, que ela tem muito a ver numa interpretação do direito que é ou ecocêntrica ou antropocêntrica, né? De um direito que foi trazido, incorporado, e isso é muito forte no judiciário, onde eu faço uma interpretação numa perspectiva totalmente conservacionista, né? Negando a existência de pessoas, de comunidades, de povos tradicionais, ou eu faço numa interpretação totalmente antropocêntrica, onde eu uso instrumentos relevantes de licenciamento ambiental para violar os direitos de povos e comunidades tradicionais. Eu executo um licenciamento ambiental, mas sem fazer o processo devido de participação dessas comunidades, né? Então, nós tivemos a criação das unidades de conservação sem ter a participação dessas comunidades. Nós temos um processo que todos sabem de interesse do direito minerário, né? Tem a empresa que não aparece nesse momento, que é a Mineradora Nacional de Grafite, e a gente sabe como que acontece os processos de licenciamento de mineração no estado de Minas Gerais.
As empresas, elas sempre se valeram de apropriação do território antes por outros, né? Terceiriza o conflito, como bem diz o Edivaldo. Por quê? Eu não vou precisar, depois, no licenciamento ambiental, discutir os danos ambientais e sociais em relação a essas comunidades. Eu não vou ter que discutir com essas comunidades o direito de royalties dos superficiários, que não é devido só a proprietários, mas é devido também aos poceiros. Então, é uma série, aqui a gente poderia levantar uma série de violações dos defensores de direitos humanos. O Edivaldo foi agredido, junto com outros membros da Comissão Pastoral da Terra, foram agredidos fisicamente, tiveram o direito de ir e vir cerceado nesse conflito também, fora as outras violações já vivenciadas, não só agora nesse processo, mas historicamente pelos que lá resistiram, né? Então, o que a gente pode reafirmar é que esse direito da comunidade cabeceira Piabanha, ele persiste. Nós temos um projeto de lei do deputado Carlos Pimenta, o sobrenome é até parecido, né? O espólio é Silvio Pimenta, o projeto de lei do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei 1480 de 2015, que teve a sua origem em 2013, só alteraram o número. E no projeto de lei aparecem as comunidades, conseguem dar visibilidade. Parece que é um projeto de lei excelente, que troca, que vai aumentar a propriedade do parque com a retirada da área que beneficiaria essa população, né? Só que a gente entende que são outros interesses. E essa área dessa comunidade, como já disse aqui e reforço, ela pode passar por um processo de recategorização. Então, já houve um termo de compromisso elaborado, com bastante acompanhamento, vários servidores públicos participaram, com o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, e nesse termo de compromisso, ele permite o exercício da comunidade, né? A continuidade do seu modo de ser, de viver, até porque a prática deles lá sempre foram agroecológicas. E precisamos, mais do que nunca, reafirmar o direito dessa comunidade, porque é reafirmar o direito de todas as outras, que, por exemplo, em âmbito nacional agora, está ameaçado novamente. A gente teve a medida provisória 910 de 2019, que transformou no projeto de lei 2633. Foi retirado da pauta, mas pode voltar em qualquer momento, né? E esse projeto de lei é novamente uma forma de apropriação das terras da União em contraposição à regularização fundiária e demarcação dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Lembrar que havia uma recomendação da Superintendência de Povos e Comunidades Tradicionais para que a AGE, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, manifestasse no processo seu interesse em razão não só da existência do parque, mas também da existência dos povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos um governo do Estado que ele é muito ágil para cumprir as ordens de reintegração de posse. Eu quero desafiar o governo Zema para que seja ágil para cumprir também a arrecadação das terras do Estado, né, de processos, contratos de arrendamento que estão nulos. Então, nós temos milhares de hectares aí que têm que ser arrecadados. Então, que o Estado, que é tão ágil
contra os pobres tão forte para retomar, que seja também, use esse seu poder estatal com as grandes empresas, com esses grandes empreendimentos que se apropriaram das terras públicas, e muitas delas, como no caso das comunidades do Vale das Cancelas, né, deixaram essas comunidades encurraladas. E quero agradecer à Comissão Pastoral da Terra, que mantém esse seu profetismo, né, e que, nesse momento agora de Covid, que a gente está discutindo muito, essa necessidade de decrescimento, voltou muito na pauta ambiental, que muitos ambientalistas já tratavam desse tema, que a gente pode rever essa perspectiva do desenvolvimento, que é discutida em razão da necessidade de um crescimento econômico que não tem promovido a igualdade social, que a gente possa se inspirar na prática da Thaís, do César, da comunidade cabeceira Piabama, e promover uma outra lógica de mundo, né? Então, reafirmo e agradeço a essa comunidade, ao município de Salto da Divisa, né? Nós precisamos olhar para o interior, para um modo de vida e de existência dessas comunidades, e criar um outro mundo com justiça social, com justiça ecológica, onde todos possam ter água e alimento saudável. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram,